Conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é formado pela união do conjunto dos números racionais Q com o conjunto dos números irracionais I. No slide anterior, eu falei aí a respeito dos números irracionais. Bom, aí o conjunto dos números reais, para a gente resolver todos os problemas, equações, expressões, problemas do dia a dia ou problemas aí mesmo matemáticos que aparecem, nós vamos precisar de todos os números que nós chamamos de números reais. Então, para eu resolver uma divisão, uma multiplicação, uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, um problema que envolve área de círculo, tá? Que envolve comprimento e circunferência, nós vamos precisar de todos os números que são os números reais. Os números reais, ele é formado pela união dos números racionais com os números irracionais. Então, R é igual a Q união com I, quer dizer, racionais união com os irracionais. Lembrando que o conjunto dos números naturais N está contido no conjunto dos números inteiros Z, que está contido no conjunto dos números racionais Q, que está contido nos números reais R. Começamos lá com o conjunto dos naturais. Ele é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, infinito. O que o conjunto Z tem a mais que o conjunto dos naturais? Ele tem os inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Aí vem o conjunto Q. O que o conjunto Q tem a mais que o conjunto Z? Ele tem as frações, 1/2, 1/3, que podem ser representadas como decimais finitos ou dízimas periódicas. E aí vem os reais. O que os reais têm a mais que o Q? Ele tem a mais os números irracionais, as raízes, que não são exatas, o π, o número de Euler, o φ, que a gente acabou de ver no slide anterior. Nós temos o seguinte diagrama: conjunto dos naturais, que está contido no conjunto dos inteiros, que está contido no conjunto Q dos racionais, que unindo com os irracionais formam o conjunto dos números reais, tá? Aí agora nós podemos resolver qualquer subtração dentro de R que nós vamos encontrar um número real. Qualquer divisão nós vamos encontrar um número real. Só não é possível resolver no conjunto dos reais raiz de índice par de números negativos. Por exemplo, raiz quadrada de menos 36. No conjunto R não é possível resolver, tá? Mas os demais problemas que a gente tinha anteriormente, dentro dos naturais, dentro dos inteiros, dentro dos racionais, agora é possível resolver no conjunto dos números reais. Bom, continuando aqui, a representação geométrica dos números reais na reta. Quando eu represento os números reais na reta, essa reta será chamada de reta real. A reta é formada por infinitos pontos, cada ponto representa um número real. Aqui nós temos alguns exemplos, Nós temos ali o 0, à esquerda de 0 os números negativos, inteiros negativos, que são infinitos, e à direita de 0 os inteiros positivos. E entre os números inteiros nós vamos ter os racionais e também os irracionais. Por exemplo, ali onde está o raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, aproximadamente 1,4. E ela está antes do número 1,5, que é um decimal exato. 1,5 é a representação decimal da fração 3/2, Tá ali, o raiz quadrada de 2, que é irracional, ao lado ali, pertinho de 1,5. E entre eles, nós vamos ter outros números reais ali, entre a raiz de 2 e 1,5. Aí nós temos a representação do número de Euler, que é aproximadamente ali 2,7, que vimos no slide anterior. E nós temos ali também a representação do número π, que é aproximadamente 3,14. Se eu pegar esses números, os opostos dele, por exemplo, o oposto da raiz quadrada de 2 vai ser representada lá na parte negativa, entre menos 2 e menos 1. Se eu pegar o número menos E, vai ser representado, o oposto de E vai ser representado lá entre menos 2 e 3, e menos 3.
Aí o conjunto dos números reais, ele possui infinitos subconjuntos, né? Os naturais é um subconjunto do conjunto dos reais, os inteiros é outro subconjunto do conjunto dos reais, mas temos alguns aqui, né, que a gente tinha visto anteriormente, inclusive a respeito desses símbolos ali, ó. Né? Então, quando eu tenho R asterisco, significa conjunto dos números reais não nulos, quer dizer, os números reais excluindo o zero. R-, conjunto dos números reais não positivos, tá? Excluindo os positivos. Conjunto dos números reais não negativos, que é o R+, está excluindo os negativos. O R- é o conjunto dos números menores ou iguais a zero. O R+ é o conjunto dos reais maiores ou iguais a zero. Aí nós temos o R- asterisco, que significa conjunto dos números reais negativos, exclusivamente negativo, não tem o zero também. E R+ asterisco é conjunto dos números reais positivos. Aí o próximo slide nós vamos falar sobre os intervalos reais, que também são subconjuntos de R, tá? Então agora vamos estudar os intervalos reais, que são outros subconjuntos do conjunto dos números reais, muito importantes na resolução de inequações, principalmente no estudo das funções. Então, daqui a pouco eu vou falar no outro slide